Os óculos são só para leitura. Fala, meu amigo do YouTube, tudo belezinha? Aqui é o Alessis e seja muito bem-vindo ao Universo Lúdico. Bora finalmente falar da lore do mestre Wuju mais apelão do League of Legends. Meu discípulo, mostre-me o que aprendeu. A gente carinhosamente chama ele de Kotoko, né? Mas existe um bom motivo para ele ter todo esse poder, pelo menos nas lores. Afinal, ele é de Ionia, o câncer de Runeterra. Mas antes eu tenho um recado pra você que curte jogar no smartphone ou no tablet. Se trata do Raid Shadow Legends, o melhor RPG mobile de 2019. Ele junta todos os melhores elementos de RPG, como modo campanha com dungeons, modo PVP, centenas de campeões de raças e classes diferentes, num gráfico extraordinário. Tudo pra deixar a experiência super imersiva. E o melhor é que o game é gratuito. E baixando o game aqui pelo link na descrição do vídeo, você ganha imediatamente 50.000 Silver, que é o dinheiro de dentro do jogo para você customizar os seus campeões. E também, a melhor parte, você entra automaticamente no torneio especial de lançamento, onde você pode competir com outros jogadores por prêmios do jogo ou mesmo pacote de prêmios físicos, como estatuetas de edição especial de colecionador, powerbanks, camisetas com estampas exclusivas e muito mais. Então, acessa o link aí na descrição do vídeo e corre para jogar esse game épico, Raid Shadow Legends. História explicada do Master Yi, o mestre Wuju. Já deixa seu like bem meditado e bora! Yi nasceu na isolada aldeia de Wuju, um vilarejo muito tradicional que ficava nas altas montanhas de uma das ilhas do continente ioniano. Desde muito cedo, na infância, o menino Yi já era encantado por aqueles que se vestiam de kimono de seda e carregavam grandes lâminas com poemas dedicados a elas. Assim como Ionia é uma representação do nosso Oriente Asiático em Runeterra, muito rico culturalmente, então a literatura wuxia chinesa também teria a sua referência em League of Legends. É o caso do vilarejo do menino Yi, e o menino era encantado pelas peças performáticas dessa mitologia, isso muito por influência dos seus pais, porque além deles serem atores performáticos, eles também eram poetas, guerreiros e ferreiros de espadas extremamente delicadas, verdadeiras obras-primas fornecidas para toda a aldeia. Então, durante o dia, ele acompanhava a forja com o pai, treinava com a mãe, e à noite eles recitavam poesias à luz de velas. Espada e corpo e mente. Essa é a maior representação do equilíbrio de Ionia. Olhe para seu interior. Um dia chegou o momento do menino Yi estudar sobre a orientação dos mestres Wuju. Wuju, assim como tantas outras filosofias de vida desenvolvidas pelos ionianos, cada um à sua maneira, é uma forma de atingir o equilíbrio entre o material e o espiritual, muito influenciado pela natureza mágica da própria Ionia ao longo dos milhares de anos. E com todo o talento e disciplina atrelados ao rígido treinamento dos Wuju, não levou muito tempo para que o menino Yi superasse muito das expectativas e ficasse conhecido por todo o vilarejo como o jovem mestre Yi. Não deixe que seu orgulho lhe cegue. No entanto, o jovem mestre tinha uma grande vontade de conhecer o restante de Ionia. Saía um pouco do vilarejo para explorar mais o continente. Ele subia nos monumentos dos templos e observava as cidades ao longe, no horizonte, mas ele era proibido de sair da vila pelos seus mestres. Acontece que o Wuju foi fundado por pessoas que acreditavam que as suas técnicas de espada eram preciosas demais para serem compartilhadas, e também elas eram sagradas demais para derramarem sangue. Então, por vários séculos, essas técnicas foram protegidas do exterior, sem que nenhum forasteiro tivesse conhecimento da verdadeira natureza dessa técnica. E esse era o grande receio dos mestres, caso o Master Yi saísse da vila. Esta será uma lição severa. Mas um dia, tudo isso mudou quando o Master Yi viu grandes colunas de fumaças emergindo daquelas cidades distantes que ele observava. É que aconteceu o quê? Exatamente, a famigerada invasão de Noxus no continente de Ionia. Através do litoral, os Noxianos passavam a destruir os vilarejos. Eles matavam famílias e deixavam verdadeiros banhos de sangue nas províncias. Um corte de muitos. E vendo de longe todo aquele caos, o Master se sentiu na obrigação de fazer alguma coisa, e contra a vontade dos seus mestres, ele empunhou as suas espadas e desceu a montanha para defender as primeiras terras. Olho por olho. Se bem que eu já tenho muitos.
Diante de muitos olhares incrédulos, tanto de Noxianos quanto de Ionianos mesmo, ele destruiu muitas tropas de guerreiros de Noxus como um relâmpago. Muitos alvos, um golpe. Usando a sua técnica de esgrima que ninguém tinha visto até então, o famoso Off-Strike, né? Os rumores de o exército de um homem só se espalhavam por toda a Ionia, e inspirados pela coragem do Yi, outros colegas discípulos de Wuju resolveram também lutar contra Noxus, e juntos eles foram até o Placídio de Navori, onde a guerra estava mais concentrada. Contemple o estilo Wuju. Os comandantes noxianos então viram naqueles guerreiros Wuju a maior ameaça possível contra o progresso da invasão. Então eles investigaram a origem desses guerreiros e descobriram de onde eles vinham. Suas habilidades são inferiores. Justamente esse era o medo dos mestres Wuju, e aconteceu então que os noxianos atacaram violentamente o templo Wuju. Numa única noite, aproveitando o afastamento dos melhores guerreiros que eles estavam lá em Navori, né, toda a aldeia foi completamente destruída. O povo e cultura exterminados por um fogo alquímico tão intenso que corroía o metal, a pele e a carne. Quando a guerra finalmente terminou, o Master ele retornou para sua terra como o último discípulo sobrevivente de todo aquele caos. Ele perdeu seus irmãos Wuju de guerra durante as batalhas, mas chegando no vilarejo, ainda ele se deparou diante dos seus olhos, para ver que a desgraça não era pouca, uma terra em ruínas, desgraçada e contaminada. Os seus pais, os seus mestres e os seus amigos, todos levados pela guerra. Nunca espere pela vitória. Tomado pelo luto então, o Master ele preferiu se isolar e treinar obsessivamente por anos para tentar esquecer a culpa que ele sentia por ter sobrevivido. A maior dor é daqueles que ficam vivos. Em mim, o Wuju perdura. Mas a sabedoria dos antigos mestres precisavam ser preservada, apesar de que parecia ir se esvaindo com o decorrer do tempo. Ele se perguntava se somente um homem seria capaz de preservar toda aquela herança cultural. Raiva da motivação sem propósito. Até que um dia ele encontrou um indivíduo extremamente incomum. Chega de macaquices. Se trata de um Vastaya com traços símios que atrapalhava a meditação do Master. Shh, estou meditando. Ele sempre desafiava o Master para uma luta, ficava perplexo com a velocidade do humano e perdia. E no outro dia ele voltava, desafiava e perdia. E no dia seguinte, até que o macaco decidiu agir com humildade. Cada erro é uma lição. Minha jornada está apenas começando. Ele se apresentou como Kong, da tribo pacífica Vastaya Shimon, e pediu para aquele humano impressionante com óculos esquisitos para ensinar ele essa técnica extraordinária. Mesmo relutante em aceitar o pedido do macaco, o Master percebeu que depois de vários anos sozinho sentindo só culpa e vingança, ele finalmente esqueceu um pouco disso e sentiu alegria com a presença e energia do Kong. E ele voltou a sentir o velho espírito dos mestres Wuju do seu tempo. E também ele enxergou no Kong um discípulo que poderia passar para frente os ensinamentos Wuju, apesar da imprudência do macaco. Tinha muito o que se lapidar do Vastaya ainda, para que ele se tornasse o mestre Wuju. Eu lhe mostrarei o caminho. Mas o Master também precisava se lapidar bastante para atingir a verdadeira maestria. No final das contas, ambos eram mestre e discípulo, cada um ensinando alguma coisa ao outro. Um verdadeiro mestre é um eterno aprendiz. O Master Yi então presenteou Kong com um cajado encantado para simbolizar esse compromisso com o Wuju. A partir daquele dia, Kong passou a se chamar Wukong. Meu lugar é no topo. E então eles partiram juntos como amigos para explorar as primeiras terras, honrando a técnica Wuju. Estilo Wuju. Numa dessas aventuras acontece o conto De Volta ao Lar, mas sem o Wukong. Provavelmente o Master Yi achou melhor que o macaco não distraísse ele nessa missão. Acontece que o Master Yi ele volta ao seu vilarejo destruído. A cidade agora não passa de um cemitério, com lápides e espadas fincadas no chão, em homenagem àqueles que morreram e honraram a filosofia Wuju. Também ao redor de toda a região existia umas videiras negras ressecadas e esquisitas,
um resultado maléfico da corrosão do ácido que matou todo aquele vilarejo. A magia natural ao redor do vilarejo foi corrompido e modificado para alguma coisa maligna. O Master passava e colocava a mão na empunhadura de cada espada fincada no chão, em forma de homenagear os guerreiros e mestres que descansavam ali. Que seu nome seja lembrado. Encontre paz na terra. Que a sabedoria de vocês continue a me guiar. Ele dizia isso diante de cada túmulo que ele passava. O sol começou a se pôr, ele medita de tal forma que ele começa a levitar do chão e a sua mente volta no passado, vivenciando o fogo e a morte daquele dia traumatizante, uma forma de celebração, de exaltar a memória dos mortos. Ele escuta os lamentos dolorosos das pessoas que viviam naquele lugar e chora com eles. Num piscar de olhos, ele volta ao mundo material, então ele dispara como vento percorrendo o terreno e destrói as videiras negras ao redor, voltando ao ponto inicial do disparo. Ele então se senta de pernas cruzadas e ouve os espíritos cantando como forma de gratidão. Flores começam a brotar do terreno, que agora já não está mais tão morto. O Yi tira o seu capacete e solta um leve sorriso. Ele sabe que em breve ele vai ter que atear fogo na sua antiga terra para findar de uma vez por todas com essa maldição que se abateu. Mas ao ver toda aquela beleza que floresceu ao redor, o Master Yi percebe que hoje não era o dia. Maninho, se você quiser apoiar o canal, deixa seu like, comentário e inscrição, que são o mais importante de tudo, ok? Também, se você quiser, você pode se tornar um membro do clube de canais aqui do YouTube, ou padrinho ou madrinha do Universo Lúdico através do Padrim. Também tem a opção de comprar camisetas com estampas exclusivas do LOLzinho na loja do Universo Lúdico, a Fenda do Invocador, ok? Eu fico por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, meu amigo. Um abraço e até a próxima.